E o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o governo vai zerar a alíquota de importação para vários itens, inclusive carne, que hoje está em 10,8%. Esse conjunto de medidas faz parte de um pacote de 6 ações para reduzir o preço dos alimentos. Então, vamos conversar, temos um entrevistado especial, deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado pela oportunidade de conversar nesse sábado à noite e pensar um pouco naquilo que nós queremos, oferecer alimentos em abundância, com qualidade e cada vez mais baratos à população, né? Essa é a preocupação nossa da FPA. Isto é o que nós temos buscado fazer. Quando nós tomamos a iniciativa, a semana passada, apresentando 20 medidas que sugerimos ao governo pudessem se traduzir em políticas públicas e iniciativas para enfrentar aquilo que ocorreu mesmo, a alta do custo de alimento. Para isso, Daniel, eu quero fazer, você sabe que eu sou bem objetivo, vou direto ao assunto, se você permitir, mas te fazer uma análise primeiro. Da onde que vem a alta? A alta dos produtos, de uma forma geral, e é isso que nós estamos vivendo no país, vem da inflação. E a inflação vem de descontrole de contas públicas, principalmente. Ou seja, nós precisamos de equilíbrio fiscal para que o controle da inflação possa ocorrer e o controle da inflação possa dar um contorno ao preço dos alimentos, dos serviços, de uma forma geral, combater isso que nós não queremos, a volta da inflação. Segunda questão, cambial. Nós tivemos um problema de gestão também do câmbio do Brasil, que veio a partir de expectativas econômicas que se multiplicaram e geraram uma insegurança, uma saída de investimentos grandes no país. Então, essas duas determinantes são importantes, mas baixando a bola para a inflação de alimentos, vamos àqueles alimentos que estão sendo mais sensíveis. Primeiro, ao anúncio feito pelo governo. Não, e aí que o deputado, inclusive, me permita interrompê-lo, o senhor fez o diagnóstico do cenário e isso eu acho perfeito para entendimento, inclusive, do nosso público. Mas eu queria que o senhor, para começar, inclusive, esse bate-papo, queria que o senhor fizesse a reflexão e a análise a respeito dessas medidas anunciadas pelo governo federal e a redução, né, a zero da taxa de importação desses itens, que são itens muito importantes aqui para o consumidor. Mas queria que o senhor fizesse essa análise se o objetivo será alcançado ou não. Bem, de uma forma, então, bem precisa, e vou seguir a tua orientação. Primeiro, se retirou a taxa de importação para a carne, para que nós pudéssemos, então, não ter tributo e importar carne. Hoje, você sabe, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Primeiro de bovino, segundo de frango, estamos indo para primeiro, e o quarto de suínos. Ninguém compra carne brasileira porque gosta da carne, até gosta, é ótima, sem igual, mas compra porque é mais barata a carne brasileira. Então, imaginar que nós vamos ter carne de fora, importada, mais barata aqui, impactando o preço, doce ilusão. Segundo, o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. O açúcar teve uma frustração de safra na Tailândia, subiu o preço internacional do açúcar e nós, que somos os maiores exportadores, acabamos tendo esse preço pareado com aquilo que são o preço de uma commodity internacional. Então, zerou a importação de açúcar. Nós vamos ter açúcar mais barato do que o brasileiro? Dificilmente. Outro item, o café. O café teve uma elevação muito significativa de preço internacional. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. O Brasil sentiu, os agricultores estão tendo essa elevação de preço, é verdade, por conta de que houve uma grande frustração de safra no Vietnã, que é um grande produtor, é o terceiro hoje do mundo, tá certo? Então, lá quebrou a safra, os preços se elevaram. Nós vamos comprar açúcar, café mais barato de outros lugares? Não. Então, o foco, nós não criticamos essa tentativa. Tomara ter razão. Todos esses itens, e você me pede análise daquilo que foi proposto, Daniel,
Esses itens somados que vão ter retirada da tarifa de exportação, ele somado corresponde a 0,4 do IPCA. Então, além de ser uma coisa pouco previsível, de pouca possibilidade de realização, essas importações dão certo e os preços virem dessa forma, eles são de pouco impacto. Por isso que as medidas que nós sugerimos são mais estruturantes. Nós estamos querendo manter o ciclo de produção. Há 22 anos atrás, Daniel, me permita fazer essa reflexão. Naquilo que calcula o IBGE, que é o gasto médio da família brasileira, o item alimentação correspondia a 38% a 40%, oscilava em torno disso. Hoje esse item ainda é significativo no gasto da família brasileira e corresponde à alimentação a 28%. Baixou de 38% para 28% nesse período. Uma diminuição relativa. Queremos que diminua mais, mas é manter o fluxo. Toda vez que se fala, poderei tomar medidas mais drásticas, cheira o quê? Vai botar um imposto sobre as exportações, vai fixar a cota, vai caçar boi no pasto. Você, que é mais jovem, eu que vivi esses períodos anteriores, sabemos que essas soluções sempre têm um custo muito maior. Por isso que tomar medidas para assegurar a produção nos parece o caminho mais adequado. Pois é. Agora, deputado, eu pude acompanhar, principalmente no dia de ontem, manifestação de vários representantes de associações ligadas ao agronegócio. E aí me chamou a atenção a fala do Paulo Bertolini, que o senhor conhece bem, presidente da Abramilho. Ele disse o seguinte: a medida é inócua e gera um alerta pelo erro do governo no diagnóstico do problema e pelo erro do remédio aplicado. E aí eu pergunto para o senhor, quais podem ser as consequências para o agronegócio, para os produtores, mas para o consumidor, a partir da aplicação de um remédio errado? O remédio errado significa que aquilo que parece uma vantagem momentânea custa depois de uma forma muito mais acentuada. Remédio errado, quando o governo sustou o fluxo dos recursos do Plano Safra. Aconteceu há um mês atrás, nós reagimos prontamente. Quero ressaltar, inclusive, que tivemos sensibilidade do ministro Haddad, que conosco dialogou. Daí um tempo mandou uma medida provisória, e era possível ter feito isso antes, sem interrupção, e agora as linhas foram retomadas. Nós queremos começar a discutir o Plano Safra já deste ano. O ano passado a taxa Selic era menor. Com essa taxa maior, nós vamos ter mais dificuldades de uma safra que poderá ser recorde. O mundo todo tendo problemas e nós podendo fazer crescer a produção brasileira. Então, discutir essas medidas que são duradouras. O Paulo Bertolini tem toda a razão. O diagnóstico está errado porque não é problema de exportação. Por exemplo, eu acabei de falar que nós somos os maiores do mundo de carne. Quanto da nossa carne produzida aqui nós exportamos? 28%. O resto é consumido aqui no Brasil, tá certo? A solução para o consumo aqui é você aumentar o patamar de renda para fazer. Então, é assim que são medidas que nós apresentamos, que nós esperamos que o governo nos chame para conversar, medidas mais de médio prazo, mais profundas, sem sobressaltos, para ampliar a produção. A solução é ampliar a produção. A alta no preço dos alimentos em destaque nessa entrevista com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo. Deputado, eu peço licença, o Acácio Miranda, nosso comentarista, fará a próxima pergunta ao senhor. Acácio, com você. Deputado, boa noite, prazer revê-lo. Deputado, no meu entendimento, o setor, o agro, é a mola propulsora da nossa economia. Mas eu tenho percebido, se eu estiver errado, fique muito à vontade em me corrigir, que há uma certa falta de planejamento, ou pelo menos uma imprevisibilidade do governo em relação às ações e às medidas que são tomadas em relação ao agronegócio. Sejam medidas financeiras, sejam as próprias legislações que regulamentam o setor.
Esse é um entendimento, é uma visão correta que eu tenho, e havendo esta imprevisibilidade, o quanto isso atrapalha no desenvolvimento do agro e na nossa capacidade, na capacidade do nosso agro em competir com o agronegócio lá de fora? Primeiro, Acácio, muito obrigado por sua pergunta tão oportuna, e eu vou tentar ser também bem pontual. O governo está errático nessa discussão sobre a inflação dos alimentos. Começou e espalhou-se uma narrativa de que as exportações poderiam ser taxadas. A Argentina viveu esse processo, o resultado foi desastroso para a população e para a produção argentina. Pagou um preço muito caro, só agora começa a se recuperar dessa ressaca. Segundo, o governo disse que estimularia medidas para que, tendo a importação liberada, foi essa que eu acabei de dialogar com vocês, com o Daniel agora, aí através da Jovem Pan, que isso poderia trazer uma concorrência internacional e fazer os preços baixarem aqui, de produtos que nós somos os mais baratos do mundo. É um equívoco total com relação a isso. Quando o governo falou muito do preço do óleo de soja, foi num momento muito específico, porque combinou-se uma quebra de produção internacional, o preço da commodity subiu e nós tivemos um dólar que chegou, hoje está 5,75, mas o dólar esteve recentemente, aí há 2 meses, a 6,20. E isso foi impactado. O preço do próprio óleo de soja já baixou 13% este ano. A previsão de entrada de safra, agora nós já estamos colhendo aquilo que se chamava safrinha, segunda safra pela dimensão, vamos plantar outra, já está fazendo uma pressão de diminuição, de baixa nos preços. Isso virá naturalmente. Então, você tem razão, todas as vezes que tem esses atropelos ou essas declarações, isso causa instabilidade, isso causa receio, tá certo? E o trabalho acaba sendo interrompido. O que nós precisamos? De um plano safra que não seja anual, plurianual. Defendemos isso há muito tempo. Nós temos uma área plantada, meu caro Daniel, meu caro Acácio, amigos da Jovem Pan, de 85 milhões de hectares no Brasil. Sabe quanto isso é coberto por seguro? 11 milhões somente. Nós precisamos de uma proposta para reformular o setor de seguro agrícola, para não ter que fazer renegociações. Então, são esses os caminhos que nós temos proposto. O próprio Plano Safra, que nós queremos discuti-lo, há 22 anos atrás, eu vou pegar para fazer o mesmo paralelo que eu fiz do IBGE há pouco, aí, há 22 anos atrás, ele era todo o recurso necessário para poder plantar e custear e financiar a safra. Hoje ele não chega a 30%. Para essa safra 2024-2025, nós estamos mobilizando os produtores brasileiros 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Plano Safra é 368. E esse recurso que foi interrompido, que nós pedimos, olha outro número, Daniel, você que gosta de números, 1 trilhão e 200, número global. Sim. Plano Safra, 368 bi, tá certo? É uma parcela pequena. E o dinheiro que vem do orçamento, 18 bilhões. Porque muitas vezes se tem uma narrativa de que o setor é subsidiado, tem algum tipo de proteção. Vou repetir o número, me permitam. 1 trilhão e 200 bilhões do governo. Aquilo que é para a equalização do juros. E para onde vai? Vai para onde o presidente estava agora há pouco fazendo discurso. Vai para o programa do Pronaf, agricultura familiar, o pequeno agricultor, 18 bi. Do total de 1.200 é 1,5%. É esse o tamanho da participação do esforço governamental nesse setor, que o Acácio tem toda razão. É a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. É a agroindústria, é aí que o Brasil tem diferencial competitivo em relação ao mundo. Os desafios para brecar a alta no preço dos alimentos em destaque nessa entrevista especial com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania, aqui de São Paulo, gentilmente atendendo a Jovem Pan neste fim de semana. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, bom fim de semana e até breve. Um abraço a todos, muito obrigado.